sobre a soberba. O que é a soberba? A soberba a gente pode traduzir como orgulho, como arrogância, altivez, pretensão, sentimento de superioridade, né? Concorda, Daniel? Com certeza. Concorda? Então tá, nós vamos seguir nessa linhagem aí, né? Irmãos, quando Jesus propõe essa parábola do fariseu e publicano, que ele quer destacar aqui a soberba, a arrogância de alguém, e ele quer deixar essa lição para nós, a qual nós não devemos ser, né? Mas quando ele vem colocando e traz esses dois personagens, que é o fariseu e o publicano, o personagem principal aqui é o fariseu. E o fariseu, quando o Senhor fala assim, olha, o fariseu ele subiu ao templo para orar. Nota-se que ele sobe ao templo para orar, e ele se coloca no meio do povo, né? E ele, estando de pé, ele olha para o povo e dirige a sua oração a Deus, mas de maneira bem acentuada, de maneira que as pessoas que estão ao seu redor ouçam a sua oração e ouçam o que ele tem a dizer na sua oração. E na sua oração, ao invés de glorificar a Deus na sua oração, ele glorifica a quem? Ele glorifica a si próprio. Oh meu Deus amado, te dou graças, porque eu não sou como os demais. Ele começa a elencar as suas qualidades, das quais são boas qualidades. Ele vai dizer assim, eu não sou roubador. É uma boa qualidade não ser roubador? Sim ou não? Eu acho que é. Eu não sou adúltero. É uma boa qualidade não ser um adúltero? Ele é uma boa qualidade não ser um adúltero. O que mais ele vai dizer aqui? Nem ainda eu sou como esse publicano. O que ele queria dizer que eu não sou como esse publicano? Será que o publicano ele estava dizendo que ele é roubador, adúltero? Porém agora ele já está entrando numa seara que não lhes pertence, que é o de julgar o outro. Mas ele continua acentuando e destacando as suas qualidades. Olha, no versículo de número 12 ele vai dizer assim, olha, eu jejuo 2 vezes ao... Isso é feio, gente, de jejuar 2 vezes ao dia? Quem nos dera, né, irmãos? Quem nos dera se todos nós tivéssemos também essa mesma qualidade, essa mesma disposição de jejuar 2 vezes a semana. É algo assim que traz até uma certa admiração. Nós deveríamos, nesse contexto aqui, admirar essa pessoa. Olha, jejuma 2 vezes a semana. Nós precisamos observar à nossa volta pessoas que fazem coisas boas, coisas corretas, coisas justas, coisas edificantes, para copiar essas pessoas. E esse é o que nós deveríamos copiar. Olha, quem jejua 2 vezes a semana deveria ser também um hábito de todos nós. Então isso é uma coisa boa. E aqui ele continua dizendo, eu jejuo 2 vezes a semana e dou os dízimos de tudo quanto eu possuo. Está aí uma grande qualidade. Uma pessoa que é fiel nos dízimos e na oferta, na qual é obediente à palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos orienta a sermos fiéis nos dízimos da oferta. Então se ele faz isso, é uma boa qualidade. Então ele está trazendo algo que é bom em si. Não ser roubador, não ser adúltero, não ser mentiroso, jejuar 2 vezes a semana, também entregar dízimo, oferta na casa do Senhor. Isso são boas qualidades que devem ser acentuadas. Se nós olharmos, irmãos, no seio da igreja, se nós olharmos os heróis da fé, as pessoas a quais a Bíblia nos orienta, nos faz imitar a fé dessas pessoas, a Bíblia nos manda olhar justamente essas qualidades que essas pessoas trazem. Para olhar para Paulo e ver a qualidade do servo do Senhor chamado Paulo, nós vamos olhar para Davi e vamos ver as boas qualidades do servo do Senhor chamado Davi, vamos olhar para Abraão e ver as boas qualidades do servo do Senhor chamado Abraão, vamos olhar para Marcos, vamos olhar para João, vamos olhar para Filipe, enfim, vamos olhar para o servo de Deus e ver boas qualidades e copiar essas boas qualidades. Mas o Senhor em nenhum momento está aqui nessa parábola dizendo que essas qualidades desse fariseu é uma má qualidade. Não, ele está errado em fazer isso. Ele está errado em jejuar, ele está errado em entregar o seu dízimo, ele está errado em não ser roubador, ele está errado
em não ser adúltero? Não, não fala isso. O que o Senhor vem aqui a criticar nessa pessoa é a altivez do espírito, é a forma com que ele se apresenta, porque a palavra do Senhor diz que a busca da própria glória não é glória. Todos nós sabemos, irmãos, que no meio da sociedade e nos grupos da sociedade, por exemplo, aqui dentro da igreja Shangri-La, a igreja de Shangri-La está inserida dentro de uma sociedade, e dentro da sociedade existe um grupo chamado Congregação da Assembleia de Deus. Dentro da Congregação da Assembleia de Deus existe um grupo chamado Shangri-La, né? Assembleia de Shangri-La. Dentro da Assembleia de Shangri-La tem pessoas aqui de diferentes tipos, e cada um aqui tem um jeito de fazer alguma coisa, tem uma habilidade em alguma coisa. Por exemplo, está aqui o irmão Daniel, está aqui, que é um tocador aqui da igreja. Está ali o Franklin ali, que ele também vem aqui, pega aqui os instrumentos e toca. Se for comparar o Daniel, for comparar o Franklin comigo, tem como fazer diferenças, que eles são melhores do que eu em tocar instrumento. Afinal de contas, eu não sei mesmo. Se eu pegar qualquer instrumento dele, só vai sair barulho, mas música não sai. Não sai nota nenhuma, porque eu não entendo de nada disso aí. Para mim tudo isso aí é mistério, tudo é mistério. Mas se for pegar os dois e colocar na minha posição, talvez eu sobressaia eles. Talvez eu possa dizer, eu sou melhor que o Daniel nesse quesito. Mas mesmo eu podendo dizer que sou melhor nesse quesito, talvez eu chegando a essa conclusão, não é mister para mim chegar aqui e querer ser maior do que eles, porque eu acho que sou melhor que eles. Porque a glória, ela deve ser vinda, é do outro para cá. A verdadeira glória é quando alguém te reconhece, e não quando você impõe o seu reconhecimento ao outro. E aqui, o fariseu e o publicano, quando o Senhor traz essas duas figuras, o fariseu ele queria se destacar e trazer que ele era melhor do que o outro. No princípio da palavra, o Senhor fala aqui, olha, porque ele crendo que era justo e desprezava o outro, porque esse é o destaque da soberba. É isso que caracteriza a soberba. Não é você simplesmente olhar para si e ver que você tem algo bom, mas é você olhar para si, achar que você tem algo que é melhor do que o outro, por isso você é melhor do que o outro e o outro precisa ser desprezado. Quantas pessoas dentro da igreja às vezes agem dessa maneira? Alguém acha que canta melhor, aí quando não é ele que está aqui tendo a oportunidade cantando, ele está de lá desprezando quem está cantando. Cara, você anota que o camarada cantou? Não sabe nem cantar, o negócio estava fora do ritmo mais. Olha lá para você ver. Ah, você vê? Se fosse eu, não. Aí eu estou aqui pregando, mas hoje não é a minha vez de pregar. Hoje está aqui o irmão Antônio pregando aqui e eu estou sentado dali, estou aqui, ó. Sabe nada. Ó, ele foi falar Jó e falou Ló. Nem conhece, sabe que Ló é diferente de Jó. E começa a criticar, porque eu me coloco numa posição de superioridade. Isso é soberbo, que o Senhor vem aqui para execrar nessa parábola. É que o Senhor diz, não, fuja dessas coisas. Provérbios, capítulo de número 16, versículo 18, que é soberba, ela precede a ruína. O que é preceder? Vir antes. Ela vem antes da ruína, vem acompanhando, não? Alguém está pensando que vai ter sucesso, mas se é soberba, a soberba, ela já vai precedendo a ruína já está bem pertinho daquele que é soberbo, porque uma hora ou outra ele vai tropeçar na sua soberba e vai cair no buraco da ruína. Nós precisamos aprender a ser humildes, a reconhecer um ao outro. Se tem alguém que está ocupando o nosso lugar, ou melhor, está ocupando o lugar que eu acho que é meu, permita que ele faça o seu trabalho. Se você pode ali ajudá-lo, se você pode orientá-lo, se você pode fortalecer aquela pessoa, dá a sua palavra de ânimo, dá a sua injeção de ânimo, permita que ele faça o seu trabalho o melhor. Se você pode sugerir, se você pode dar a ele alguma ferramenta para melhorar o trabalho dele, dê a ferramenta, mas permita que aquela pessoa seja melhor. Permita que ela faça o seu trabalho. E se tem alguém que precisa ser exaltado,
a palavra diz assim, que aquele que a si mesmo se humilha, será envergonhado, será abatido. Mas aquele que, aquele que se exalta será abatido, mas aquele que a si mesmo se humilha, esse será exaltado. Esse será. É a conclusão dessa palavra. O problema aqui não é o que se faz, mas é como se faz, com qual propósito se faz alguma coisa, A gente percebe muitas vezes em alguns cultos, irmãos, que algumas pessoas, e talvez os irmãos até tenham reparado isso, algumas pessoas que são chamadas cantores na igreja, por exemplo, aí elas vêm aqui para cantar o seu louvor, apresentar o seu louvor. Aí quando elas vão apresentar o seu louvor, são igual o pavão, abre aquelas penugem todas, abre todo, mostra alegria, entusiasmo, não, vamos ficar de pé, todo mundo cantar junto, e não sei o que, e pula, e mexe o braço, e não sei o que, e tal. Mas na hora que é a vez do outro cantar, que não é ele que está cantando, o sujeito está murchinho embaixo, nem cantar no canto. Nem cantar no canto. Quando o camarada está aqui pregando, não, dá glória a Deus, aleluia, abre a Bíblia, compõe, não sei o quê. Mas na hora que é o outro que está pregando, a Bíblia está encostada lá do lado. Lá. Como diz, não dá moral, Não dá moral para o outro, não. Nem acompanha, não faz questão nenhuma. Às vezes a gente percebe, que alguns pregadores, às vezes vem, o bichinho senta lá, fica quietinho, parece que nem vivo está. Aí na hora que chega a sua vez, ele quer agitar a igreja. Uns quer cantar e tal, mas na hora da vez do outro, parece que morreu, cadê? Vai. Às vezes a gente já viu, até aqui mesmo aqui, eu vi um dia desse aí, pessoa cantando aqui, agitando a igreja. Acabou a vez de cantar, foi lá para fora, está lá fora da igreja lá. Está na rua. Quer dizer, a minha vez é boa, mas a vez do outro não, nem participo, Isso é altivez de espírito, irmãos. Isso é desprezar o outro, No meu dia eu venho, no meu dia eu chamo todo mundo, eu convoco todo mundo, mas no dia do outro, nem eu venho, nem ajudo ninguém a vir. Não vai lá hoje não, pô. Não, hoje não vai estar bom, hoje é o fulano que vai estar lá pregando, Mas, irmãos, a gente precisa aprender com Jesus, aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. O coração humilde, irmão, é aquele que reconhece o outro superior a nós mesmos. O apóstolo Paulo, ele vai nos ensinar em Romanos, capítulo de número 14, capítulo número 15, vai ensinar o seguinte: aquele que é forte suporta a fraqueza do fraco. Aquele que é forte suporta a fraqueza do fraco. Se eu estou na condição de julgar alguém, é porque eu estou na condição de forte. É porque eu me considero mais forte. Então a palavra do Senhor, a orientação é: então suporta a fraqueza que está mais fraco. Deixa ele fazer o trabalho dele. Deixa ele errar. Deixa ele aprender. Permita que ele faça. Ele vai errar, vai aprender, vai cair, vai levantar, mas daqui a pouco vai estar um grande homem, uma grande mulher de Deus, tendo potencial para estar até melhor que nós. Aquele que tem um coração humilde, irmãos, ele deseja que o outro seja melhor que ele. Certa vez Jesus disse assim: aquele que crê em mim farão as obras que eu faço, e farão o quê? Maiores ainda. Porque eles falam aqui: aquele que crê em mim vai fazer as obras que eu faço. Se vocês acham que vocês ficam aí achando que eu sou grande, que eu sou isso, então, mas vocês têm potencial para ser ainda melhor do que eu. Olha quem disse isso: Jesus Cristo. Para ser melhor que eu. Porque, irmãos, o nosso desejo, o desejo daquele que tem um coração humilde, é que as pessoas sejam ainda melhores do que nós. A gente vai nos prosseguir pela palavra, pela Bíblia. Abra a Bíblia para mim, por gentileza, alguém com rapidez. Em Filipenses, capítulo de número 2, e versículo de número 6. Não é isso não. Capítulo 2, versículo 3. Capítulo. Nada façais por contenda, ou por vanglória, mas por humildade, cada um considera os outros
superiores a si mesmo. Olha aí, o que o apóstolo Paulo vai ensinar? Não faz nada por contenda e nem por vanglória. Duas coisas diferentes. Contenda, fazer alguma coisa para provocar os outros, né? Buscar confusão. Às vezes as pessoas fazem algumas coisas não com intenção boa de fazer alguma coisa para edificação, não, mas é para mostrar, para criar contenda. Tá vendo o que eu fiz? Né? Você viu o que eu fiz? Ah lá, eu já fiz, viu? Você não faz, eu fiz. Para criar contenda, causar divisão. E a Bíblia está falando, nada façais por contenda. E nem tampouco por vanglória. O que é vanglória? Glória própria. Eu vou fazer para que alguém veja e fala que você que fez, exalta e tal, e com propósito de adoração, com propósito de receber palmas. O Senhor Jesus vai nos ensinar que quando vocês forem fazer alguma coisa, quando for entregar alguma coisa, for fazer algum trabalho voluntário, dar uma oferta, dar uma esmola, fazer alguma boa ação, ó, que a tua mão direita esconda da esquerda, não é isso? Que a mão esquerda não veja o que a mão direita fez. O que ele quer dizer? Não fica buscando palmas, porque o vosso Pai que está no céu sabe muito bem o que você fez, qual é a sua intenção. E se você já recebeu de alguém as suas palmas e a sua glória, não tem mais nada de Deus para receber, já recebeu a sua recompensa. E olha, o que Deus tem para recompensar a cada um segundo as suas obras é bem melhor do que aquilo que o homem tem para entregar. Por mais que alguém veja, reconheça e bata palmas, aquilo que o homem tem para entregar é infinitamente menor do que a recompensa que o Senhor tem para dar a cada um segundo as suas obras. Porque por maior que seja a recompensa que o homem possa entregar para alguém, a recompensa humana terminará aqui mesmo. Não acompanhará a eternidade, mas aquilo que Deus nos dá nos acompanhará pela eternidade. Aleluia! Por isso nós temos que ter cuidado. Nós olhamos, irmãos, no livro de Esther, nós vemos uma história muito interessante a respeito da soberba do ser humano. Nós vemos um personagem ali chamado Amã, que era o chefe do exército do rei Assuero. E quando Naamã, não é Naamã, né? A história não pode confundir Amã com Naamã, né? Naamã é outro. Mas quando Amã se viu numa posição privilegiada, porque ele era um rapaz, um general do exército, comandante do exército, que era de uma pessoa de muito prestígio diante daquele rei, ele se viu numa posição de que, como ele era prestígio, entrava, saía, e o rei tinha ele com o braço direito, dava a ele muita regalia. Uma certa vez, Mardoqueu, que era um humilde servo, que vivia ali nas portas do palácio, era um rapaz pobre, não tinha muito recurso, vivia ali talvez de esmola, de resto, de doação de alguém, mas este Mardoqueu, ele chegou, resumidamente dizendo a história, ele chegou a salvar a vida do rei, porque estavam fazendo um motim, estavam fazendo uma espécie de rebelião para acabar com a vida do rei. E aquele Mardoqueu soube daquela história e denunciou aquela história, daquela espécie de revolta que estava acontecendo, daquele motim que estava acontecendo para acabar com a vida do rei. E o tempo se passou, mas aquilo foi escrito no livro das crônicas do rei, e uma certa vez o rei se lembrou dessa história. Certamente que Deus despertou o rei para voltar à memória daquela história. E quando o que aconteceu com esse Mardoqueu? Ele salvou a minha vida, o que foi dado a ele como recompensa? Nada, rei, não foi dado nada. E o que esse moço faz? Ele anda aí na porta aí, não tem nada, é pobre, tudo. Ora, eu preciso recompensá-lo. Ele vai lá e chama o Amã. Amã! Pois não, rei. Está no livro de Esther, capítulo de número 6. Pois não, Amã. Pois não, rei. Amã, eu preciso recompensar o homem. E o que você acha que eu devo fazer? O que você acha que eu devo dar ao homem a cuja honra o rei se agrada? O
que o Amã faz? Ele já se incha, né? O peito dele já estufa.